Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso programa, aquele da hora do almoço. A gente, dentro das teses e timings que percorrem a nossa vida de investimentos, verificamos o que muda, o que aconteceu, o que a gente espera dentro da movimentação de todos os mercados, aqueles que interessam a gente no que a gente vem discutindo. Lembre-se, agora eu estou transmitindo também no meu canal do YouTube e também aqui aonde? Na minha casa, na nossa casa, ls.com.vc, saudando todo mundo que está aqui. Reinaldo Jorge, Josi Navaz, João, Ronaldo Murila, Milena, Gisela Devoano, Leandro, Ivani, Marcos Donadel. Boa, bora lá. O petróleo deve ter se mexido mais substancialmente. Estou aqui na tela com o Petro, estou vendo o PRIO também. Vamos dar uma olhadinha nisso, porque isso é importante também para os nossos investimentos. Lembre-se, viemos de uma sequência de programas, infelizmente não ficou gravado aqui no canal do YouTube, mas quem está por aqui vai pegar ali, vai pegar o bonde andando? Não, a ideia foi que a gente, dentro do ciclo não, mas rotação de mercado, e entendendo aquilo que estava preço de teto e preço de piso, reconhecendo primeiro o piso, depois o teto, e tentando entender o que é que a gente poderia trazer aos investimentos. Vou trazer uma colaboração do Fábio Grau aqui, com um vídeo do Spitznagger interessante, reconhecendo o que interfere tanto em relação a, a se proteger e, ao mesmo tempo de se proteger, analisar custo e o quanto a oportunidade não aproveitada interfere no rendimento exponencial, ou seja, quando ganho sobre ganho dentro do seu portfólio que você vai montando, trabalhando com dinheiro adicional, aquele que você vem fazendo e construindo, patrimônio que você vem construindo. Poderia interferir, a gente deu uma olhada na relação dólar vindo para baixo, a inflação controlada é um tema que eu quero discutir hoje, será que sim? Será que lá no passado, muito mais próximo, muito mais próximo do que o Ray Dalio fala, será que o que aconteceu na época do Volcker, em 80, década de 70, 80, lá com Nixon, ainda lá atrás? Pô, Kaplan, mas você é tão velho. Não, nem era nascido, mas a gente estuda livro e o que aconteceu. Essa é a teoria do Dalio. Olha para o passado porque os ciclos se repetem de tempo em tempo, coisas maiores se repetirão. Ou mais para a década de 30, 40. Esse é um campo interessante. Eu vou usar 1995 e 1996 como um exemplo do que a gente poderia ter. Os spikes nos juros, na inflação, o que realmente traz hoje, tanto o CPI, o PPI, trouxeram essa calmaria adicional à confirmação da inflação, né, da inflação e do centro de inflação americana antes do feriado, porque a gente ficou ontem sem
o nosso mercado fechado, o restante aberto, e traz sim a ideia da calmaria dentro dos investimentos ou dentro da lida dos juros altos, mas a gente vai começar a abordar também um tema que é assim, só existe um tipo de inflação, aquela sentida no preço, aquela a inflação na produção e na área de serviço, né? Porque a gente poderia também analisar coisas como M1, M2, a diferença entre o dinheiro circulando e o que acontece quando a gente volta com liquidez, porque a gente poderia ver a inflação dentro, ah, a inflação implícita dentro do sistema financeiro, né? Aquele quando a gente tem dólares, mas não diretamente gôndola de supermercado ou serviços. E isso poderia, sim, dar ao mundo uma ideia de que poderia ir com produções, com um desenvolvimento. Vamos lá, colocar o soft landing na mesa como algo? É possível, é bem possível, a maior parte das pessoas estão falando isso. Você tem uma inflação que se controla, aquela que a gente sente no bolso, todos sentem no bolso, o mundo privado sente no bolso. Você tem uma possibilidade dos juros ficar em patamares, e a gente viu que já para março do ano que vem o mercado começa a querer falar juros menor. Maio do ano que vem talvez seja algo melhor, se não acontecer nada diferente até lá. Esse é o meu ponto, se não acontecer nada diferente até lá. Lembra que eu coloquei um pouquinho há tempo atrás os mercados do Ripple, são aquelas operações, inclusive overnight, entre bancos, e como eles têm crescido em termos de tamanho, se comparando com a balança de pagamento do Fed. E, além disso, o quanto essa ideia poderia alentar um novo tipo dentro da nossa carteira que a gente deveria adquirir e tem volatilidade e é interessante dentro de sazonalidades boas para ativos de volatilidade, que seriam as commodities agrícolas. Para quê? Para tentar capturar esse movimento. Dentro desse movimento, ele muito menos correlacionado ao S&P, a gente viu, eu posso mostrar de novo algumas lâminas, né? Na vez passada, no programa de terça-feira, a gente viu exatamente quais ativos se encaixariam, quais ETFs. Eu estou trabalhando com ETFs, uma não era uma ETF, eu tinha um tratamento de imposto específico, eu vou pular a complicação nesse momento, mas era possível vocês trabalharem isso, inclusive operações de long e short, já embutidos no ETF, inclusive estratégias dentro da ETF com estratégias, inclusive com utilização de inteligência artificial. E como que a gente poderia trazer isso para o portfólio? Lembra que eu falei do Tavi Costa? Vou falar mais dele, inclusive, sobre os spikes e também trazer uma pessoa que eu gosto, a Lynn Alden. Eu certamente não ao vivo dessa vez, né, mas trazendo ela falando sobre a possibilidade disso, há muito tempo ela fala. Ela que, inclusive, já participou de um programa do URIS. Saudando meu amigo aqui, os meus amigos que estão no YouTube, o João Paulo, o Davi Alves, o Macedão. Porra, não me liga, faz tempo, né, Macedão? Dá uma ligada, não esquece dos amigos. Como é que você tá? Fábio Grau, aqui, Fábio, disse que eu vou pôr aquele vídeo do Spitznagger, essa é uma sugestão direta do Fábio, que foi muito bem-vinda nesse momento, Vamos começar? Bom, vamos lá. A gente está vendo o arrefecimento do nosso próprio juros aqui, né? Inclusive dando sequência ao dia de hoje, depois de na semana que a gente até ontem teve os treasuries indo um pouco para cima, voltando, mas o movimento do dólar foi muito grande.
O Davi está perguntando: esse programa está ao vivo também na plataforma LS? Claro que sim, dentro da minha casa, a sua casa, a nossa casa, ls.com, sempre estará ao vivo. Claro, já convidando os amigos a conhecerem aqui. Claro que o pessoal que está na plataforma já conhece a plataforma. Tá aqui Dr. Busy, né? Ele que tem aí introdução à mentoria trader. Provavelmente a gente vai ter mentoria trader, um treinamento que eu gosto muito, inclusive a parte, o meu insert na mentoria trader. Eu falei essa semana com vocês, né? Sobre como é que eu gosto de utilizar muito o mercado de renda variável. Como é que é usar o mercado de renda variável? A vol dele com bons ativos. Quer dizer, ele mexe bastante, muito mais do que debêntures incentivadas, apesar de ser uma classe de ativos, você tem que ficar prestando atenção já desde março. Desde março, né, quando a gente tinha isso aqui no IPCA, também aconteceu nos fundos imobiliários, quando e os FIPs também se encaixam nisso. Eu sei que FIPs são mais complicados. Quando, mesmo que a gente tinha o Preta IPCA NTNB 2035, claro que eu vou comparar, eu estou falando de juros, né, basicamente. Se a mãe de tudo é os juros, é claro que eu vou comparar IBOV, vou comparar aqui em vermelhinho, em marrom, IFIX, vou comparar small caps. Esse é um tema que também a gente deve abordar sempre, a relação de small caps e as blue chips. E aqui está o dólar real. Quando, por exemplo, como é que eu posso ter um prêmio maior quando a gente tinha IPCA mais 6,10, 6,30, que estava lá para trás? Eu não vou demorar exatamente decorar onde era, mas a gente via todos os dias em plataformas de distribuição de valores imobiliários. E de repente elas eram uma IPCA mais 5 aqui para cima, e mesmo assim o prêmio é maior. Mas como é que 5 é maior que 7? É porque o IPCA é maior? Não, a gente estava descendo a inflação, mas significativamente o 5, dentro do alívio que a gente teve nos juros, é menor. É mais ou menos como em CDI você falar assim, cara, eu vou te pagar CDI mais CDI mais 8, mas o CDI é 2, quando estava lá atrás, né? Quando estava lá atrás, e de repente eu falo, olha, agora eu estou te pagando CDI mais 1,80, hoje isso proporcionalmente é melhor. O prêmio lá de antigamente era maior, mas qualitativamente ele é maior hoje. Bom, então sim, sempre na plataforma que está aqui, ls.com.br, onde você tem vários analistas, aqui quem está conhecendo agora no meu canal do YouTube, vou rapidamente por isso aqui, Stormer, o Busy. Eu não trocar essa foto ainda, que parece um Munhá, né? Eu não tenho, eu sou mais novo que isso, eu não sou assim. Mas o Fai, tipo, o Busy escolheram ele mais bonitão, né? O Braulio, para mim deixaram uma foto perrengue, o Stormer, enfim, o Rafa, também analista da LS, um time inteiro dedicado a falar o dia inteiro sobre todos os ativos, renda variável. Claro que eu também não posso Liberta Investimentos.com.br barra Campinas, deixar de falar da Liberta Investimentos, até porque também, além de ela ter uma filial em Campinas, onde eu transmito, nós temos a Liberta Play, e a qual o programa está ao vivo lá da mesma forma. Seja os clientes da Liberta. Bom, então, quem me perguntou foi o Davi, né? Seja bem-vindo em qualquer um dos canais. Vamos começar dando uma olhada rapidamente aqui nos setores do nosso mercado. Não me interessa ver papéis específicos, né? Mas me interessa, por exemplo, a movimentação do DI e do dólar, que agora cabe espaço para cair mais. Claro que sim, pode sim.
É claro que o dólar no mundo não precisa necessariamente refletir o que é dólar contra real, e normalmente não reflete, né? Porque a gente tem uma condição. ah, ah, o Brasil não é um país. Essa frase não é minha. Acho que era do Rogério, Rogério da SPX. Ou foi do Stuberg, do Verde. Mas o Brasil não é um país de juros baixos nem de inflação baixa. Essa frase é do mercado, inclusive. Espera aí, só um pouquinho, pessoal. Engasguei aqui, desculpa, ao vivo é assim mesmo. Quando a gente tem isso daqui, né, DXY, que vinha aí como um safe haven, ó, vou colocar essa palavra, vai ser importante no dia de hoje, vinha como um safe haven, o que não existe, na minha opinião, mas ok. Me lembra muito o Ray Dalio falando. Eu respeito muito, muito, muito mesmo, né? Eu tenho todos os livros do Ray Dalio, enfim, mas aquele all weather, tá para todos os tempos, né? Ele fala: me diga a volatilidade que você quer e eu consigo colocar ela exatamente tal qual em todos os ativos. Essa parametrização, bem como aquela ideia dos portfólios, a teoria dos portfólios modernos, que parametriza algo que dá para ser parametrizado. Agora, a não linearidade e a falta de regularidade em relação a uma distribuição matemática do mercado, se as coisas do homem não funcionam igual a da natureza, vocês já perceberam? O que é feito pelo homem não é igual à natureza. A natureza é exata, clássica, direta, correta, hermética. As do homem já não. É, 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 não combinam o Éder, não dá para tudo, né? Sim, você vai ter que correr algum tipo de risco, mas eu entendo. O que ele quer dizer, alguns. Hoje a gente vai trabalhar um pouco do Spitznagger, tá? Tem a ver com a Nassim Taleb. Eu tenho também, tenho lá minhas críticas também, mas ok. Pô, Capela, você só critica todo mundo? Muito pelo contrário, eu tô trazendo todos eles para você, são com quem eu aprendo, pô, né? Essa movimentação do DXY, dólar, como o safe haven que veio dos treasuries, da subida dos treasuries, aonde, Capela? Bom, todo mundo sabe que os treasuries lá desde julho não estavam mais tradando somente aquela ideia de quanto é que eu tenho de desemprego, quanto é que eu tenho de inflação, quanto é que eu tenho de aumento de economia, enfim, os dados mais clássicozinhos, né? Não, aqui já começava a se discutir coisas mais severas, como endividamento americano, e coisas importantes que o mercado acho que deixou de lado, se esqueceu, né? O mercado de vez em quando fala assim: esse tema é muito espinhudo, deixa para lá, deixa para 2024, final de 2024, no final do ano nós temos uma eleição e depois vê. Né? O mundo às vezes dá dessas, né? E aí, mas aqui já não eram só esses dados, porque em termos de inflação a gente vinha melhorando, né? Já vinha melhorando. E a gente conseguiu chegar com os treasuries de 10 anos lá para cima dos 5, num patamar baita. Isso mudou. Isso aqui foi enorme. Agora a gente está dando uma refrescada aqui. Esse tema é importante. O dólar para baixo favorece as commodities. Bom, esse é um tema que eu venho colocando. Já colocamos, inclusive, algumas ETFs. Por que ETF? Porque como elas são índices, acompanham índices, dá mais fácil de poder trabalhar. Né? A gente não quer exatamente trabalhar num portfólio. Às vezes eu não quero exatamente, vou trabalhar com a soja futura. Eu tenho que ter ordem todo dia, eu tenho que ter um operador, tenho que ter uma mesa. Se eu quiser fazer estruturas, até poderia, né? Depende de quanto mais ativo você queira ser. Mas eu vejo nas ETFs uma boa forma de trabalho, de portfólio.
Então, nós temos um movimento importante do dólar, isso abre, e esse movimento importante do dólar vem de um aumento de liquidez, até porque a gente pode pensar o seguinte, né? Deixa eu ver se eu estou nos treasuries. A gente já não tinha lá China vendendo a rodo, mas isso ela já vinha ali. E não era de nenhuma sacanagem, não. Ela precisa trabalhar com a ideia de financiamento do projeto dela de cinturão, né, do Rota da Seda, antiga Rota da Seda, essa ideia de dominância mesmo em relação a outros países, é o que tem sido, e realmente já não estava lá para financiar, vou vender dólar. Aliás, contribuir até para outras medidas que ela quisesse, inclusive o fortalecimento da possibilidade futura do yuan, porque até ali ele vinha caindo igual uma bigorna, mas ele caindo aumenta o potencial de exportação, né? Que é o caso do Japão também, que mantém juros abaixo de zero, mas a banda já deixa ele positivo. E então, o que eu estava dizendo aqui, tá, ok. Imagine que os treasuries que estão na sua medida mais baixa, que é o contrário, que estou vendo quanto eles estão pagando, né? Em relação a preço, é o contrário. Ou seja, tem uma simetria. Tem uma simetria. Propositalmente, vocês viram aqui eu mostrando um oco na parte gráfica, né? Eu vou tentar fazer sempre ali uma ideia de o que eu vejo na análise técnica, que para mim tem uma limitação, sim, ao tempo em que eu posso provisionar determinado expectativa de movimento. Mas o timing é bem legal para entradas, saídas, aumento de posição, diminuição, ou seja, balanço, etc. É bom ter o conhecimento da análise gráfica. Eu sou grafista, minha escola é essa. Apesar de quanto mais vejo as operações quantitativas ou aquelas sistemáticas, mais eu vejo um aproveitamento de uma ineficiência do mercado. Mas o mercado não disseram que ele é eficiente? E a teoria da eficiência? Bom, testa e me diz, porque se for, me diga onde é. Aí eu revejo o que eu penso. A ideia de o aproveitamento da geração de alfa, ou din-din, o mercado fala alfa, que seja bufunfa, através de outros modelos que não análise gráfica. Mas está lá, vou tentar dosar sempre os dois dentro das teses que a gente vai montando. Tá? Até porque não, eu me aproveito da análise grafista para o fazimento de posições. E aí a gente está vendo o mercado de juros caindo hoje, né? O movimento que já vinha rápido. Aqui tem duas coisas que eu gosto entre a análise gráfica agora de novo. Quando a gente quebra uma linha de tendência curta, consolida próximo, acumula e volta a subir. Isso é interessante. Você se prepara para a compra aqui, porque isso aqui é para provavelmente estourar depois de eu enfrentar alguns probleminhas aqui, mas é isso. Dá uma olhada no Bitcoin. Né? Em tempos gráficos mais curtos, tá? Então, isso aqui é legal. Aí, claro, para baixo abre espaço às correções das retrações ou zonas que tiveram uma ideia importante colocada no passado, uma ideia importante colocada no passado. Isso aqui é uma delas, cuja o oco traria mais para baixo ainda, que é justamente aquela faixa de resistência aqui. Bom, independentemente disso, pensem aqueles caras que começaram a ver não só treasuries, mas bonds, e na curva
de juros, eles também vão tradear. Eu estou falando da liquidez do mercado, tá? Da liquidez do mercado, em que tem aumentado, né? Em termos de dólar. E aí estou falando exatamente do M1. E aí o que eu posso mostrar, inclusive aqui, não deixa, deixa eu só não mexer na capacidade aqui, uma comparação entre a capacidade, a capacidade de produção utilizada e o Federal Funds Rate. Aqui é uma outra coisinha que eu quero mostrar, vou pegar aqui, Edit Graph. Então vamos tirar isso aqui. Só me falta ele ter tirado aqui. Não. Tá bom. Péssimo. Então tá. Agora sim, a quantidade de dinheiro disponível. Eu não vou entrar no que é o M1, M2, M3, porque daí vai longe. Infelizmente, eu tenho que dar essas resumidas. Mas, por exemplo, vocês podem sim fazer um negócio. Por exemplo, quem está no YouTube ou quem está na plataforma, me falar assim, cara, não entendi o que você falou quando você falou de M1, M2, M3, do quando você falou da capacidade de instalação e etc. E aí a minha ideia é pegar esses temas que alguém não entendeu ou tem alguma dúvida e fazer vídeos menores deles, né? Fazer vídeos menores e colocar ali como um resource, uma fonte de dados. Então a gente vê isso aqui, o que eu estava discorrendo era como que a gente poderia storytelling, contar uma história do que por que isso poderia injetar, tá injetando, pensar em injetar liquidez, em vez da China vendendo treasury, o Japão não comprando mais muito, né? Porque o Japão gastando pacas também com os seus problemas, sua economia, e quando você pega a banda, ele já lá está no 1, né? Deu o mesmo alívio do mercado americano, mas quando você pega a quantidade de dinheiro colocada nisto, neste movimento para segurar isto, é enorme, né? Agora até a autoridade monetária, o EDA, falando, eu não posso, é danoso ao mercado que tem movimentações, volatilidade nesse mercado. Então, no gráfico semanal, olha o tamanho das barras, olha como elas estão menores agora aqui, tá? Mas esse é um outro caso. Então vamos pensar ali nos 10 anos, aí eu vou falar assim, os caras que compraram bonds, tá bom, TLT. E você vai ter diversas frequências, o cara mais rápido, o cara mais lento, o cara que vai ficar até o mercado achar o seguinte, olha o que foi isso. Lá desde 2020, isso aqui só caiu. Quer dizer, aquele negócio de portfólio 60-40, em 2022, então, se aqui caiu, se eu comparar com o S&P, vamos tentar. Vou botar isso aqui.
Vou tentar fazer as coisas na hora, é mais difícil. Vamos botar vamos botar ETF aqui, que já vai ser melhor, porque eu quero mais movimento. E aí ele já me deu em porcentagem. Se em 2021 aqui foi compensado pela baita alta aqui, beleza. Mas a gente viu em 2022 que ambas as variáveis do portfólio caíram, né? Aqui está o S&P, aqui estão os títulos na curva, caíram. Olha lá, porra, os dois caindo. E aí você teve um descolamento disso importante aqui do meio do ano para frente, março para frente. Isso aqui tinha tudo para mim. Eu tinha falado, a minha expectativa era disso aqui para cima. Não foi o que aconteceu, inclusive, em relação à própria possibilidade de juros, captação das empresas e tal. E aí eu errei, ok. Ele voltou a testar um patamar importante. Quando fez isso, diminui bastante as minhas posições, mas fui recomprando elas aqui com uma posição que está negativa ainda, mas agora está mais gostoso, né? Está ao contrário daquele negócio do juros. E deveria ser, eles são inversamente correlacionados. Mas o mais importante é que, a partir aqui de março, o mercado de ações foi para cima, o mercado de bonds foi para baixo. Então, assim, esses caras que começam a fazer negócio aqui, daqui a pouco podem ser que eles também queiram realizar, realizar eles, né? Então tem uma baita resistência aqui. Fala Tanzini, Ronaldo, Milena, a realizar isso, e aí, de novo, você está jogando dinheiro no mercado financeiro. É uma inflação que a gente pode, é um tipo de inflação que a gente poderia ter. Ela não está relacionada aos preços, tá? Mas a colocação do dinheiro de novo no sistema. E o sistema que é perverso, porque ele repete a mesma ideia dos ciclos em que você tem se tinha o quantitative easing, quer dizer, os bancos centrais colocando dinheiro barato e depois você tem que bruscamente frear e imagine uma montanha russa, está subindo, descendo, subindo. Essas mudanças bruscas atrapalham a estabilidade, elas são criadas pelo próprio sistema. Bem-vindo ao mundo. Não dava para ser melhor, todo mundo ser mais feliz, dar as mãos e colocar assim a cabeça e pensar como deveriam ser as coisas? Não é o mundo que eu vivo. Então, assim, o mundo é um só. Apesar de apesar do Elon Musk tá que tem projetos bons, inclusive agora a SpaceX está falando na abertura do capital, né? Mais um cara muito inteligente, né? Isso aqui também coloca mais grana no mercado, né? Então imagine quando os juros estiverem lá para baixo, de novo eu indo nos 10. Boa, de novo, ó, o Ronaldo trabalha muito bem a parte de commodities, né, Ronaldo? Eu também tenho uma baita conhecimento nos fundamentos. Quer dizer, se a gente vê isso daqui, e se você te falasse assim, o que eu via lá atrás vai voltar a acontecer? E aí essa discussão do novo normal não ser o que era antes, porque senão você teria que achar que isso aqui viria aqui, ó, para zero. Quando as pessoas acham que patamar neutro já é aqui. Isso mudaria tudo durante muito tempo. Essa é uma das partes da tese, inclusive, que pode dizer se, se a gente teria picos de inflacionários durante todo esse projeto de baixa de juros, né? João Paulo comentando aqui sobre um long and short, né, em Auri, antiga CESP, com BDC3, boa. O programa a gente vai fazer na quarta-feira.
Hum, inclusive deixa eu fazer um spoiler, João Paulo. Na próxima quarta-feira tem surpresa no programa de long, hein? Long and short, tá? Vou deixar para o dia, mas é bem legal. Vai ser instrutivo para todos. Bom, e aí, o que é que a gente viu ontem? Ah, não vi nada porque eu estava de feriado, sim, mas daí olha hoje, né? Então a gente viu indicadores confirmando a ideia da menor inflação prevista, apesar ainda do centro da inflação estar bem apertada. Mas já com parâmetros interessantes de diminuição em relação, por exemplo, à ideia dos salários, chama wages em inglês, que vinham sendo alimentados não pelas maiores empresas, mas serviços que tinham sofrido no Covid, hotel, restaurante, você não encontrava. Não encontrava pessoa para trabalhar e nem hoje continua ainda essa ideia, né, vem esse aperto nesse tipo de emprego, mas de grandes empresas a gente já tinha visto até a demissão de várias em massa, etc. E aí, veja que ele vinha, as vendas de varejo, né, foi um dado importante de ontem, vinha subindo desde quando a gente lá trouxe um descarrego enorme, né, com a promessa de agora o Fed cumpriu a missão. E aí isso foi esvaziando. Será que cumpriram mesmo? E veio agora sim, com uma mudança drástica, tá? Com uma mudança drástica. Os mercados não sobem em linha reta, todo mundo já sabe disso. As posições de também ficam muito mais tempo do que a gente consegue controlar, ah, sobrecomprados principalmente, mas também ficam sobrevendidos. O fato deles não subirem em linha reta, você tem que ajustar suas posições de maneira com uma frequência maior, aqueles que podem, mas em alguma frequência, com algum critério você vai ter que adotar, com várias técnicas que eu já passei aqui, utilizando opções, simplesmente realizando lucro, tá? Dentro das commodities que eu falei, tem ETFs que tem um long and short, ou seja, você tem a própria, dentro do setor, parte do seu capital passando vendido em algumas commodities, comprados em outros, seguindo teses que faz sentido. Você olha a ETF e fala, essa faz. Por exemplo, na energia, eu gosto da DB, da Invesco, mas não é a única. Longe de ser a única. Não é nem a mais líquida. E, enfim, a gente teve essa confirmação ontem. Além desta confirmação, na parte do PPI, Nando Goldin, como é que tá? A gente teve. Aí vamos dar uma olhada na inflação. Inclusive, o petróleo deve, tá? Porque foi uma movimentação mais forte, já vinha caindo antes, e deu uma pancada. Eu imaginei isso porque eu estava aqui na tela vendo o Petro com um movimento dispare de Vale, do setor de siderurgia, tá na minha tela Prio também. O petróleo já dá uma pancada, chegando num suporte aqui, né? Num suporte aqui. Já vinha de estoques de petróleo maior, tá? Os dados dessa semana foram que na questão do petróleo, apesar de ainda a gente estar dentro desse enorme congestão, e que para mim todos os mercados estão, viu? Depois do pico, Rússia e Ucrânia, acomoda, lembra da linha de tendência? Vem. Então, a gente pode estar, apesar da OPEC+, tenta ainda realizar um forte controle de preço, retirando produção, favorecendo a Rússia, inclusive, que já não vende abaixo de $60. Mas por que ela vende mais barato? As sanções do mundo.
Ainda a gente tem a ideia do consumo a ser grande ao longo do tempo. Esses preços de agora traduzindo, por exemplo, como vamos comparar então um cara que está meio dormindo, apesar de ter negociado, ter ido lá Xi Jinping falando com Biden, dizendo que os dois estão se acertando, grandes progressos foram feitos. Eu quero ver se esse grande progresso perdura depois da eleição de 24 também. Porque eu não sei qual o grande progresso. Claro que são dois gigantes e deveriam sempre discutir sobre a ideia de trabalharem, não é trabalharem junto, mas enfim, cada um tem aquilo que precisa, o outro precisa também, em termos de comércio exterior. Mas vai lá, dizendo que fizeram um progresso, etc. Isso aqui não deixa de querer ir lá embaixo, a grande decepção de 2023. Você tem um cara que até aumentou a importação, mas começa a ideia de exportar fica atrapalhada, né? Fica assim, começa a dar problema. Ah, vamos dar uma olhada aqui. O que eu queria botar? O Baltic Dry Index é uma ideia diferente do SEA. O SEA são empresas de logística, tá? Marítimo. O Baltic vamos pôr de forma simplificada como custo do frete principal aqui, destino China, né? Se ele fica mais oferta e demanda, né? Se ele fica mais barato, ele vem sendo menos ofertado. A gente até teve esse movimento aqui. Volta para cá. Será que a gente? Porque isso aqui foi no pico do desastre entre ali o desfazimento do timing entre países importar e exportar, chama-se de cadeia produtiva, né? A disruptura da cadeia produtiva. Isso é importante. Também a gente tem aqui o minério na parte de importação. As importações aumentaram, as exportações da China que têm sofrido muito. O minério chegando a um patamar de resistência intermediário aos topos lá em cima, né? Isto aqui, tira daqui. Talvez a gente sinta alguma resistência aqui, mas a gente está vendo o ponto mais problemático aqui. Chegou aqui. Saiu lá de baixo e veio lá para cima, né? E não foi uma vez só. Então, olha como de um lado você tem a tentativa de aquecimento, importando mais, de outro não consegue exportar. Tá lá os dois se conversando em relação à ideia de uma composição mais amigável. No core de inflação, a gente agora tem o vermelho é uma ideia sempre de trazer, vai chamar de centro, porque centro, você exclui o que é muito volátil. Duas coisas são voláteis: combustível, aqui tido como transporte no IPCA, e alimentos. É muito comum em alimentos você ver, por exemplo, o leite custar, uma caixinha chegar a custar R$ 9, R$ 10, depois ela voltar ali ao seu patamar de 5, 6. Isso é aquele período específico. A outra é quando isso é perene. Então, excluído, você tem um centro de inflação. Dos pesos muito grandes são a ideia dos salários. E eles, sim, estão apontando para baixo. Por que e aí você tem o PPI, o setor de produção, também
dando uma trégua, dando uma aliviada, no sentido de que parece que é ruim, né? Você fala, poxa, eu estou diminuindo a inflação, estou diminuindo também o consumo, a gente viu no CPI, mas também se diminui o freio o consumo, a ideia da inflação, né? Então não precisa subir juros. E uma das coisas que eu acho interessante é como a gente tem já uma inflação razoavelmente ali controlada, ou seja, não é, porra, ela foi 9 nos Estados Unidos, né? Desculpa a palavra, poxa, ela foi 9 nos Estados Unidos. Então, assim, e deu uma aliviada boa, deu. Vamos dar uma olhada? Deixa eu colocar um outro aqui para a gente poder ter. Sites. Vamos pelo Trading Economics. Tá, vamos a clássica comparando junto com a taxa de juros. Né? Ela foi 9. Deu uma bela aliviada. Então não dá para se falar que não se aliviou a inflação, se aliviou sim. E isso traz uma ideia de que, poxa vida, se o Fed então tem condição, e é o que se fala, apesar de que eu ainda sou mais resiliente em relação a essa ideia, e é isso que eu vou colocar um pouquinho hoje, em que não vai, pode começar a diminuir juros. A ideia de manter muito os 5,25, 5,50, começou a aparecer um gato pingado aqui, não tinha isso, era quase 100% ali, era 100% antes. Também não tinha em janeiro tudo isso aqui, mas a ideia é de cada vez mais próximo, saindo lá de setembro para maio, a ideia da diminuição dos juros. Está aqui, maio, o mercado está antecipando, está dizendo diminuição de juros. Então, essas foram as principais alterações, né? E nesse quesito, deixa eu colocar aqui um trechinho bem curtinho. Ele vai ter 3 minutos da Yellen, que foi a mesma pessoa que lá atrás disse, junto de todos os banqueiros centrais, sim, mas disse é provisório, errou tudo, né? Errou todos os modelos. Coloquei também o evento da semana passada do Fed, do Bureau de 100 anos, da comemoração de 100 anos do Bureau de Estatística do Fed, o próprio Jerome Powell falando, olha, a gente tem que ser mais flexíveis em relação a modelos, entender que eles podem mudar e tal. É dizer, tudo bem, reconheceram mais tarde, né? E ela falando um pouquinho agora sobre se ela acha que vai poder ter um soft landing ou um hard landing. Bora lá. To be almost 6%, double what was initially expected in a time where we have good growth and full employment. Shouldn't it be going the other way?
Well, we have to make sure that we do keep deficits under control going out. The statistic or metric that I look at most often to judge our fiscal course is net interest as a share of GDP. And even with the rise we have seen in interest rates, that remains at a very reasonable level of around 1%. But we do need to be careful about what we do going forward in order to make sure we stay on a sustainable course. But the impact of some of those bills that you were talking about, don't they really start to hit into next year? And couldn't that keep inflation sticky and potentially cause some concerns in the bond market about issuance to pay for all of it? Well, I'm not really seeing concerns in the bond market about issuance. Obviously, the Fed has tightened monetary policy, and that's pushed rates up. But there are pay-fors in the legislation that funded all of these programs, and so I'm not really concerned about the impact that they'll have. Certainly, greater deficit reduction is possible. The president has proposed a series of measures that would reduce our deficits over time while investing in the economy. And this is something we need to do going forward. I do want to ask you about your trip this week and your top priorities and messages for world leaders at a time where, if you look at the global economy, you mentioned China's weaker than expected. Europe is also showing some more weakness. Germany going negative in growth. What are you saying to them? Well, we are focused this week on measures to address issues in the global economy and to achieve stronger and sustainable growth. Russia's continuing brutal war in Ukraine is having a very adverse impact, and we're spending time this week discussing food prices and what we can do to alleviate hunger and shortages of food, especially since the Black Sea Grain Initiative, Russia has ended that. We're focused on climate change and the adverse impact that's having on developing countries, on emerging markets. It interacts with scarcity of food, and we're focused on greatly expanding the amount of aid and private investment that we can channel into emerging markets and developing countries around the world. We have an initiative to enable the World Bank and the other multilateral development banks to greatly expand their provision of resources and to mobilize private capital for climate change. We're focused on health, preventing future pandemics, and mobilizing funds, both public and private, through the President's Partnership for Global Investment with the G7 to boost infrastructure development in a meaningful way, infrastructure investment around the world. So these are some of the main focuses. Bom, eu acho bom começar ela a se preocupar mais, ao invés a ideia de, olha, vou me preocupar com o meio ambiente, com os países do terceiro mundo em desenvolvimento, em relação à saúde, etc., em como é que ela vai manter as empresas funcionando, né, com um mercado que ela acha que não tem problema em relação a um baita enrasco que a gente tem, uma enrascada que a gente tem nesse momento em relação a crédito privado e o maturity wall em 2024, que vem dos refinanciamentos que foram feitos a taxa zero, isso é inteligente das empresas. E e aí grande parte disso vence final de 2024 e a gente pode ter problema, a qual ela acha que não há nenhum problema, como ela já achava, e foi sabatinada no Senado americano, que deu dó, e eu mostrei aqui. Dó eu não sei, mas deu, fiquei até, nossa, coitada, né? e outra coisa, como é que consegue perder a oportunidade de refinanciar uma dívida que tem um maturity de 5 anos e meio, porque é a moeda do mundo, e não 6, quase 7, alguns países do mercado comum europeu. Estou falando de refazer a dívida. O Brasil, menos de 4. Dentro de um mandato de presidente, tem que financiar toda a dívida. E ainda indexada à inflação, indexada a taxas pré. Antigamente podia ser indexado em dólar, agora a gente vê pouco, e o governo agora quer indexar aqui em
créditos ligados ao meio ambiente em que ele quer montar o projeto. Bom, mas deixa isso mais para frente, a gente falar. Os créditos de carbono, um mercado interessante, mais para frente a gente vai falar dele, dos CBIOS e etc. E não ter o João, a Maria, o Zezinho, o Luizinho, o Patinho, o Pato Donald, o Gastão, o Mickey Mouse, toda a turma da Mônica refinanciou sua dívida, menos o Tesouro Americano. E ainda assim, olha que baita economia que tem lá e o poderio dela, e por isso, cada vez mais cada vez mais acredito no soft landing da possibilidade do mercado americano, o que é bom para todo mundo, inclusive bom para nós e a manutenção da força que a gente tem, porque daí esse dinheiro vai ser colocado em empresas, renda variável, etc. E a gente pode ter ganhos substanciais se a gente não perder a década, aí a critério do executivo, né, se ele quer fazer isso ou não. Me assusta alguns dos projetos que passaram nesse final do ano. Vamos ver no final do ano o que é que fica na mesa aí. Mas foi muito bom que não deixaram ser feito e que se colocou em termos de reforma. Agora, quando você tem efetivo, todo mundo está vendo a inflação diminuir e ela ganhar espaço em relação a só crescer, e ao mesmo tempo você mantendo níveis bons de baixíssimos de desemprego, e está conseguindo fazer isso com uma economia que cresce, inclusive em PIB, mais do que o restante, mais do que o Brasil, que veio bem, depois deu uma parada, o China, que também foi a decepção do ano. Né? Agora, ela aqui não vê nenhum risco de problema na economia ou downturn. É bom ela se preocupar. Por outro lado, apesar de estar numa economia desta potência, né? Bom, vamos analisar um pouquinho mais isso. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais nisso daqui, no seguinte. E aí, você vê que eu coloquei o gráfico ali, quando a gente estava falando de mercado americano, ações, né? Falei também do mercado de bonds, ligado ao mercado de juros. A gente estava falando sobre commodities, como elas são privilegiadas quando a gente tem o mercado de dólar vindo para baixo, né, para compensar preços de paridade mundial. A teoria da paridade dos preços mundial, é isso mais ou menos. E aí, a distância em que nós temos entre o mercado, de novo, eu coloco atenção nisso para a gente, o mercado de crédito privado, o mercado de bonds, o mercado que não é só crédito privado, não, equities, treasuries, treasuries e o mercado de equities, ou seja, ações, e o quanto eles estão mais favoráveis em relação à simetria de risco para treasuries do que para equities, ações, quando eu estava aqui, né? Em relação a um retorno à média entre os dois, aquilo que a gente usa em long and short. Então, quando o resíduo deles, ou a correlação entre eles, ou poderia ser o namoro, lembra daquele namoro entre as duas séries e etc. Tá muito distante, você tem a ideia dele retornar à média em relação a que você está vendo um desvio padrão, e aqui em relação ou ratio, tá? Aqui está se tratando de ratio, em relação a um desvio padrão para baixo ou para cima, lembrando que isso pode chegar a mais do que como chegou antes a 2 desvio padrão, tá?
E aqui tem uma ideia em que, se tratando de treasuries, ele não vai corresponder exatamente aos aspectos não lineares do movimento de mercados em geral, ok? Vou chegar lá, vou chegar lá. Mas eu gostaria que prestasse atenção nisso, porque é carteira de vocês. E assim, para mim tem oportunidade, sim. Nos bondes, nos treasuries, etc. Pode ser que você não queira financiar dívida de um governo ou outro. Mutual funds tem o efeito da diversificação que você pode trazer no seu portfólio em relação a quanto você pode comprar. Vai lá também algumas coisas ligadas a emissões que são feitas de crédito privado. Eu evitaria talvez as empresas do Brasil, afinal de contas, ela pode ter uma arbitragem positiva em relação às emissões lá fora, normalmente se pagam mais lá fora, por incrível que pareçam a vocês, mas ainda assim não mitiga risco país, né? Então, se você pode comprar lá fora, se fazer uma carteira que não tenha só papéis brasileiros lá fora, perde um pouco o sentido. Mas também eu tenho, por exemplo, eu comprei, acho que era o quê? Marfrig, BRF? Não, era BRF, pagando pacas. Evitar, óbvio, por exemplo, coisas como high yield, já falei, e vou dar um exemplo. Você pega Azul pagando o quê? Custando 0,45 centavos com uma maturidade de 2025. Não tá bom, né? Ela está bem abaixo do PU, ela está 60% do PU, faltando pouco tempo para vencer o título. Assim, isso eu acho extremamente interessante, algo a gente analisar constantemente, ok? Tem a ver com o quê? Vamos lá falar? Soft landing ou não? Estou colocando aqui da própria Bloomberg uma matéria que eu acho interessante. Antes da gente entrar na ideia do Spitznagger. Em primeiro lugar, o que a gente está falando de soft landing, hard landing? Que palavra é essa que veio e chegou aí, apareceu e ficou, esses termos, faz 2 anos que a gente escuta isso. A possibilidade do Fed controlar, via os instrumentos que ele tem, um dos principais, aumento de juros, como ele vem fazendo, isso todos os banqueiros, tá? Centrais. Em termos de frear o consumo na economia, desaquecer ela, sem contudo ferir ela a ponto de entrar numa recessão, qual seja clássica, com os trimestres consecutivos com PIB negativos, né, com PIB diminuídos, ou qual seja outra metodologia que você quiser, o Fed está usando, também utilizou algumas diferentes a benefício dele. É o que está se falando de soft landing. Assim, eu controlo a inflação e não machuco tanto a economia. Será que é possível? E vamos ver se a gente encontra num passado recente. Bom, o hard landing seria ter que levar os juros muito além, machucar mesmo as empresas, crescimento, machucar o crescimento, não só o crescimento, mas a existência de várias delas, né? Aumentar o nível de desemprego. Foi secretário também. Bom, me fogem os nomes aqui. Mas falava assim, níveis de desemprego acima de 5%, 6% na economia americana. Lawrence. Bom, não vou lembrar, deixa quieto. E esse seria o hard landing, né? E aí tem um case que eu trouxe lá em 94 para 95, ainda quando a gente estava com o Greenspan, né? Onde realmente a gente teve, vocês vão lembrar, a gente teve, a gente não, o Fed subiu os juros ali para 6%, subiu ali para 6%, foi um movimento rápido, não tão rápido como agora, tá aqui. Tá aqui. Não tão rápido quanto agora, mas acima do que subiu
hoje, tá? Em termos de velocidade, e conseguiu trazer a inflação num curto período de tempo, nós estamos falando de 1 ano, aos níveis de 2, em que ela ficou muito tempo, em que ela ficou bastante tempo. E a minha ideia aqui toda, que eu quero colocar para vocês, que talvez dentro desse processo de tentar fazer isso, e onde a gente está, é que a gente está vendo isso aqui, a inflação começar a baixar, né? Começar a baixar. Em algum momento perto do objetivo, a gente pode ter algum evento que a gente tem um spike dela. E aí isso que não vai ser tão rápido de resolver, como o Greenspan conseguiu 94, 95. E de novo, olha para a década de 40 e vê se você não tem isso. Porque eu vejo muito. E aí é um erro que eu acho no Tavi Costa. Porque o Tavi está comprado com a ideia de que ele poderia ter a volta ao controle da inflação. E a principal tese não é no controle da inflação, é a ideia da subida das commodities por conta da inflação. E ele compara esse movimento com a ideia de 2000 a 2007, e principalmente com depois de 2005. Só que a situação era completamente, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, porque o cara é bem famoso, mas enfim, eu não concordo com ele, de que a situação não é a mesma. O que a gente tinha? E outra coisa que ele fala na tese, temos eventos, e principalmente aqui depois de 2006, começou a haver eventos, El Ninho também, eventos da natureza que danificaram safras, produção, e a gente tem isso agora. Isso está acontecendo agora. Está acontecendo agora e é um negócio que tem que prestar atenção. Ó, o Fábio tem uma pergunta aqui interessante, né, que eu estava falando. Ó, quando voltei da sua live, cheguei a ver a Azul com PU de bondes custando centavos, 0,45, né? Quando o PU1, segundo o Heraldo de Paola, para quem não conhece, é um cara muito bom de mercado, conhece muito de mercado, principalmente renda fixa, mas também modelos quantitativos, objetivos, que está na LS Advisory. A LS Advisory é a empresa da Liberta Investimentos, para investimentos diretos em Miami, em cujo sócio é o Leandro Ruschel. Tá? É extremamente competente, extremamente. É isso aí que ele falou. Tá? O Heraldo de Paola falou: Gol, isso é situação de empresa quebrada. Ok, eu só não vou por empresa quebrada, né? Apesar de todas as aéreas já talvez nascerem assim. Mas é uma situação desesperadora. Falta 1 ano e meio para o vencimento do título e ele perdeu 60% do valor de face no secundário. Você está querendo? Se alguém pode virar e falar assim, isso é uma oportunidade. Já chegou a estar pior, tá? Eu cheguei a ver numa emissão em dólar pagando 19 antes do follow-on, da reestruturação da Azul. Então, assim, é, a ideia é essa, talvez, situação de empresa com grande problema. Eu não queria ter esse bonde agora, porque, pô, né? Se eu não levar a maturidade, ele não está valendo nada. E se ela não chegar à empresa até a maturidade, ela não vai me pagar, ou vai ter difícil com isso. O Amorim está falando, Grau, onde posso ver essa informação? Dá uma voltada no vídeo aqui, mas você tem alguns sites interessantes para... Depois a gente pode fazer um só de ferramentas. Tá aí. O Amorim já falou um que eu vou fazer vídeos separados, que é ferramentas legais para a gente verificar preços de ativo, por exemplo. Ou comparar fundos, mutual funds nos Estados Unidos. Porque aqui a gente tem algumas ferramentas, às vezes as pessoas não têm lá. Vou cuidar disso daí. Mas beleza. A situação que eu queria mostrar aqui, e que aí eu acho que o Tavi peca, que é o seguinte. Sim, condições climáticas nós temos para isso aqui? Temos.
Mas você tem um projeto de oferta e demanda completamente diferente do que teria aqui para fazer isso. E aí a nossa bolsa seria muito ajudada, né? Digamos que a gente venha e faça aí esse movimento aqui. Porque aqui você tem duas coisas diferentes. Primeiro, aquela discussão diferente entre o que era 2000, ali, vamos pegar antes da década de 80, onde a gente começa com um mundo em globalização, China entrando para a ONU, enfim, várias coisas, trazendo uma melhor unificação do mundo, uma colaboração em relação, pelo menos ali no comércio exterior, aonde hoje não tem isso. Hoje está muito mais lá para a década de 40, da época das guerras, grandes guerras, apesar da gente não estar tendo os conflitos mundiais, mas, poxa vida, tivemos dois envolvendo duas grandes nações em sequência, né? 2021, 22, 23, poxa, 22, 23. Então, ali fica pesado. E outra pergunta aqui interessante, obrigado. Fiquei com vergonha de pedir isso. Aqui não tem vergonha. Murim, é sério isso. O programa está aqui, é para eu fazer mesmo. A ideia, se tiver vergonha, não funciona. E eu acho interessante, porque muita coisa eu não sei. E, cara, a maneira com que eu pergunto, às vezes eu ligo para o Heraldo. Heraldo, o que é esse negócio aqui? O mesmo na questão dos ripples. Heraldinho, eu estou certo nisso aqui. Nenhuma vergonha, você sempre está. Se você é a faixa preta em judô, você ainda vai ter o teu mestre em judô que vai te auxiliar mais ainda e você vai sempre ter um na vida, tá? Então, nunca ter vergonha de responder. O problema é não ter o conhecimento. Bom, e aqui, voltando na questão, poderia sim. Vou tentar, Fábio. Voltando na questão, a ideia de oferta e demanda é diferente. Então, a gente não tem um mundo, a gente tem um mundo se fechando. Os países se fechando em relação ao que a gente tinha de evento mais global antes. O que fazia com que a China comprasse muito mais, porque acreditava também do lado de quem ela ia vender. E hoje você vê regras do tipo assim, olha, Índia, por exemplo, não vou exportar. Junto do Brasil, são os dois maiores exportadores de açúcar. Vou deixar tudo para o meu mercado. Ou só para a minha turma. Eu vou cortar a exportação, porque você viu o açúcar em tendência de alta já faz mais de ano, né? Em que vinha severamente antes disso tudo, antes de 2020, uma tendência braba de tendência de baixa, como o café. Então, assim, você vê os países se fechando, que é totalmente diferente do que a gente via lá, aqui. Agora, o que é que pode acontecer? O soft landing, a ideia de realmente a economia ser bem forte, o mundo entrar, mesmo com os spikes de inflação, poderia, vou dar um cenário aqui hipotético, junto de um aumento de produção, a qual a inflação é extremamente danosa, inflação no salário e diminuição de produção, cara, não tem jeito. Né? Se o dinheiro não vale, você diminui a produção, a eficiência no trabalho, no momento pior de todos, que é um decrescimento da população mundial. Bom, e aí o que você tem? Se houver um descolamento, talvez a inteligência artificial puder aumentar a produção, não é substituir pessoas, etc. Calma lá. Estou falando aumentar a produção e a gente ter isso poderia acontecer, mas é incerto para mim. Exatamente hoje nós não temos os condicionantes de 2000 a 2007, a qual fariam as commodities subirem desta forma. Mas elas podem subir em relação à inflação, e lembre-se que a tese que a gente está desenhando ali no investimento é válida para mim até março de 2024. Dentro da carteira de vocês, enfim, real time que eu estou fazendo aqui. Bom, então, essa ideia do soft landing
Deixa eu ver que horas são aqui, ainda tem mais 10 minutinhos. Vou ter que dar uma corridinha aqui. Vou dividir o programa em 2. Não, vamos lá onde a gente chega. A parte do Spitznagel, eu acho que eu vou deixar para amanhã. Mas vamos lá. Então, já teve outras, e aqui tem uma matéria da Bloomberg falando se já teve outras vezes que falharam. Será que dessa vez o Fed está controlando realmente caminhando para um soft landing? As respostas de várias pessoas estão falando isso. Politicamente, se isso é bom para o Joe Biden, claro, né? 2024 tem eleições. E aí, eu